Sim, eu li. Eu li cada uma das mais de 90 páginas do plano de governo do Augusto Melo e neste vídeo eu quero poupar você do trabalho árduo que custou mais de 11 horas da minha preciosa vidinha aqui. Eu li o plano de governo, li todas as propostas, li também a encheção de linguiça, concordo com algumas coisas, discordo de outras coisas e é tudo isso que a gente vai falar a partir de agora. É muito importante que você deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho, tudo isso aí que ajude a gente a continuar crescendo. E no entanto, antes de começar, eu preciso ler uma mensagem que eu recebi quando eu avisei que gravaria esse vídeo aqui no canal. A mensagem é de um maluco lá no Twitter que falou o seguinte: a pergunta que não quer calar, já sabemos que os dois candidatos são ruins, mas o menos pior é o Augusto Melo. Vai expor o cara mesmo assim? Vão querer favorecer André Negão, que já tem uma vasta ficha suja? Desculpa, mas você fez um post que tem muitas críticas ao plano de governo. Deixa eu dar um recado pra vocês aí. A nova geração do Sheik do Ilho vai aceitar 700k vadia. Aqui eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu não quero puxar saco de ninguém, não vou ficar mamando ninguém. Pode ser o do Ilho, o Andrés, pode ser o Augusto Melo ou o Papa. Eu não tô nem aí. Então se você tá com esse discursinho de fracassado por aí, vaza, porque aqui não é o teu canal. Demorou? Aqui eu vou colocar pontos e ressalvas positivas sim, mas vou colocar também porque existe ali no plano, e quem acompanhou a leitura ao vivo aqui no canal por mais de 11 horas sabe o quanto tem muita coisa extremamente preocupante ali, tá bom? Então se você vai nessa linha de raciocínio aí, das duas uma, ou você tem que rever seus conceitos na verdade, ou da linha daqui, tá? Ou vaza, tá? E vai procurar aí alguém que tá mamando, porque o que mais tá acontecendo aí é gente assim, né? Está mamando o Augusto Melo de qualquer custo que tem por aí, beleza? Então deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho. Óbvio também que a gente não pode esquecer da nossa grande patrocinadora aqui no canal Papo Fiel, que é a GoCase. Então roda os recados dela pra gente começar essa análise curta e breve do plano de governo do Augusto Melo. Eu sempre quis ter uma garrafa térmica braba pra tomar o meu café ou manter minha água gelada nas gravações. Foi aí que a GoCase apareceu. Usando o cupom Papo Fiel na GoCase você ganha descontos exclusivos e essa garrafa térmica é simplesmente incrível, se liga. Aço inoxidável, isto é, não enferruja, parede dupla isolada a vácuo que mantém seu líquido quente por até 12 horas ou gelado por até 24, a tampa tem tecnologia de vedação à prova de vazamentos, você pode personalizar para deixar do teu jeitão, olha o Adalba aí, disponíveis em 650ml igual a minha ou 950 caso você beba muito. E ainda tem garantia, acredita? Só não esqueça de usar o cupom Papo Fiel na hora da compra, tem QR Code na tela, link na descrição e no primeiro comentário fixado. Ah, e se você se apaixonar pelas capinhas de celular da GoCase, saiba que você compra 2 e leva 4. Eu mesmo já abasteci meu estoque usando o cupom Papo Fiel. GoCase e Papo Fiel juntos pelo que o Coringão louco de verdade precisa. Vai, Corinthians! É isso aí, GoCase e Papo Fiel juntos pelo que o Coringão louco de verdade precisa, tá? Link na descrição, QR Code, todas essas coisas aí, beleza? Bora começar a trocar uma ideia. O plano de governo do Augusto Melo tem mais de 100 páginas se a gente for contar as páginas que são dedicadas às chapas aliadas, beleza? Eu vou me prender aqui apenas ao plano de governo em si, desconsiderando as chapas dedicadas às chapas aliadas aí, porque são propostas algumas muito parecidas e tal, e valeria um vídeo à parte para cada uma das chapas que estão aí, tá bom? Também resolvi fazer aqui 10 pontos positivos que eu achei, que eu percebi lendo o plano de governo e 10 pontos negativos. E no final a gente vai chegar numa nota do quanto aquilo falou e foi importante aí para a história do Corinthians e o quanto vai ser importante pra gente conseguir cobrar futuramente uma vez que o Augusto Melo seja eleito presidente. Esclarecendo uma dúvida que talvez você tenha, você vai fazer a mesma coisa com o plano de governo do André Negão? É óbvio que sim. Na verdade, eu já tinha feito lendo o site oficial do alopresidente.com.br, que tava deprimente, né? Pra falar do departamento de futebol, que é o departamento mais importante, eles tinham colocado 3 parágrafos, depois eles corrigiram, colocaram 9, e agora eles soltaram finalmente uma revista, né, cara? Um plano de governo mais completo. Pretendo também fazer a mesma coisa. Já dei uma primeira lida da mesma maneira que fiz com o Augusto Melo, já tem algumas ressalvas, mas vou ler ao vivo com vocês aí durante as lives, depois vou fazer isso aqui também.
também, tá? Então eu separei em alguns trechos, obviamente que eu coloquei uma colinha aqui pra eu saber de tudo que eu vou falar, porque realmente é muita coisa, né? Então, o plano de governo do Augusto começa da página 1 até a página 33 e eu classifiquei como muito bom. Da página 1 até a 33 tá realmente surpreendeu positivamente pelo que eu esperava encontrar num plano de governo de um político, né? Porque a gente não pode esquecer que o Augusto é um político ali dentro. A ideia da equipe do Augusto, que falaram pra mim inclusive, era fazer um acervo histórico. Esse documento era um documento histórico para daqui décadas a gente olhar e falar, olha aqui o quanto isso aqui tá bonito, tá bem feito, tá cuidadoso, né? Teve zelo para ser construído e tal. E aí você percebe, se você não for com uma boa vontade para pegar o plano de governo, você vai perceber que na primeira página até a página 14 vai falar só sobre história do Corinthians. Então é a história do Corinthians, fala ali um pouco sobre a Arena, fala um pouco aí sobre a fundação, os títulos, primeiro título paulista e tal, né, cara? Então soa num primeiro momento assim que está querendo encher linguiça, mas na verdade, neste primeiro momento, está querendo dar um contexto para o corintiano de que ele sabe o que ele vai assumir, ele sabe da grandeza, da história, das glórias, da tradição do Corinthians como um todo. E aí a partir da página 14, aí tem uma leve biografia e vai entrando ali de maneira até, eu diria, profunda e com realmente projetos, com ideias na parte administrativa, na parte financeira, na parte jurídica e tal. Então até a página 33 é uma alegria ler o plano do Augusto Melo. Então nesse primeiro momento, eu até cheguei a falar aqui, me surpreendeu muito positivamente. Aí da página 34 até a página 47 entra a primeira parte que eu já achei, embora lúdica, achei que eles tentaram fazer um plano de governo mais grossinho para que as pessoas não lessem. E aí eles colocaram lá paralelos em relação a camisetas de um time de futebol, né? Camiseta número 1 de goleiro. Aí eles falam assim, o goleiro tem a função aí de defender a equipe, tal, de olhar o campo como um todo, e faz um paralelo subjetivo ao que a equipe dele depois na presidência faria. Esse foi o primeiro momento do plano de governo que me chamou a atenção um pouco de maneira negativa ali, né? A partir daí vai ser ladeira abaixo, tá? Porque tirando aqueles primeiras 30 páginas, 30 e poucas páginas, a partir daí é só ladeira abaixo. A melhor parte do plano de governo quer realmente ter acesso a coisas que são palpáveis, a algo que é interessante, a algo que tá mais concreto, a algo mais embasado, leia até a página 30 e pouco. Começou as camisetas a aparecer, já pode jogar no lixo, porque pouca coisa serve, tá? Pouca coisa serve, pelo tanto de coisa que você precisa ler aí. Então, na página 48 e 49, é a primeira vez que aparece uma ressalva que eu vou colocar nos pontos positivos e negativos aqui, tá? A ampliação da Arena. Essa proposta da ampliação da Arena, eu acho que ela é improvável de acontecer, mas mais importante do que isso, ela meio que virou um dos carros-chefes da campanha do Augusto Melo em todas as entrevistas dele, e tem algumas outras propostas que eu vou colocar aqui que elas são menores, porém mais plausíveis de acontecer, mais plausíveis de serem realizadas, e ele simplesmente não toca no assunto e também seria de cunho importante aí pro Corinthians. Então ele prefere alimentar a ampliação da Arena nessas páginas que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Da página 50 até a 67, aí pra mim assim, ó, foi a parte mais torturante pra ler, onde ele quer citar que ele entende sobre o clube social, que é de onde ele vai extrair os votos ali, e vai falar das outras modalidades, né? Porque, segundo ele, nas entrevistas tem que ser olhado com carinho pra todas as modalidades de prática de esporte amador ali no clube, né, cara? Aí ele fala desde a peteca até o fute-mesa, que é o totó, o pebolim ali, fala de tudo isso aí. No entanto, ele simplesmente parece que ele digitou assim numa inteligência artificial e falou assim, ó, inteligência artificial qualquer aí, chat GPT, fala pra mim um pouquinho aí do beach soccer, que é o futebol de areia. Aí o chat fez 2 parágrafos, ele colocou no plano de governo. Aí tem várias coisas ali, como por exemplo, colocar imagens que não correspondem à modalidade que é implicada ali na página. Por exemplo, na hora de falar do judô, ele coloca a foto de um cara, de uma mina que tá fazendo taekwondo, entendeu? Então, assim, é bem complicado. Tem vários erros de digitação, vários. Então, se passou numa revisão, o revisor realmente tem que ser demitido agora. Deixou passar vários erros de digitação, alguns erros de português, algumas palavras comidas e também na parte
ortográfica tiveram alguns erros crassos aí, como por exemplo para desportos, que é tudo junto, eles colocaram separado. E tem também separação de sílabas no diagrama da revista, que tá com a sílaba separada errado, coisa de primeira série. E na primeira série tem lá, a professora entra na escola, né, e fala assim, ó, vamos brincar de separar a sílaba. Sapo, então entra nessa parte, assim, maçante, muito longa aí, da página 50 até a 67, sobre as modalidades do clube. Aí entra numa sessão de projetos do Augusto Melo, tá? Só que aí são uma sessão mais resumida, porque ele já tinha falado sobre algumas outras coisas naquelas 30 primeiras páginas, e aí entra em alguns projetos. Aí tem pautas de uma sessão onde fala sobre pautas sociais, sobre defesa da mulher, sobre a inclusão e tal. Tudo isso aí é interessante. No entanto, não tem projeto concreto, algo que você dê para perceber que aquilo será feito e como será feito. Tanto que só 2 páginas são dedicadas a algo tão importante e acaba abrindo margem para discussões, como acabou gerando no nosso chat na hora que a gente estava lendo ao vivo aqui. Aí tem 18 páginas para as chapas aliadas, né? Aí, não sei se cada uma mandou o seu produto, né? O seu arquivo para poder ser inserido na revista, mas muito desconversava muito uma chapa com a outra esteticamente falando, né, cara? A maneira de escrever também é bem preocupante. Não vou me aprofundar na parte das chapas, mas vou citar que uma das chapas pelo menos tem 33 tópicos e os 33 são para o sede social, ou seja, não está olhando para o público aqui de fora, ou seja, uma chapa que está aliada ao Augusto Melo não está olhando para o público aqui fora. E finaliza, que aí para mim é a cereja do que tá de pior no plano de governo do Augusto Melo. Corinthians de 1 a 100, que é o plano de governo do que eles pretendem fazer nos primeiros 100 dias de governo. Em teoria parece ser algo muito legal, brilhante, e aí o Augusto mesmo já falou nas suas entrevistas aí de que o Corinthians de 1 a 100, que é ter as propostas para os primeiros 100 dias, e me chamou a atenção, eu queria ter acesso a esse conteúdo para saber o quão ousado estava sendo. E foi uma encheção de linguiça com vários erros, tópicos iguais de números lá, se você pegar o número 30 e poucos é igual ao 40 e poucos, um monte de encheção de linguiça que a gente vai falar também. Então isso aqui foi um resumo. Vou começar aqui pelos 10 pontos positivos do que eu consegui extrair do plano de governo do Augusto Melo, tá bom? As propostas lá no comecinho, naquelas primeiras páginas lá que eu falei, né, onde fala dos planos, né, vai seguir um padrão, ele pretende seguir um padrão de projeto baseado numa conduta global que está sendo utilizado de maneira moderna ultimamente, que é o ESG, que é o ESG, que fala sobre Environment, Social, Government. Todas as propostas e todas as ideias que tiverem que ser aplicadas no Corinthians serão aplicadas pensando no meio ambiente, na parte social, ou seja, em como que a sociedade interage com aquilo e na capacidade de governança. Isso é um conceito muito moderno que vem sendo discutido em várias reuniões interessantes, no grupo do G20, nos BRICS e tudo mais. Então isso ser aplicado e ser lembrado no plano de governo, ponto positivo para Augusto Melo. Aí, ponto positivo segundo, né? Para desporto, né, cara, na parte das modalidades esportivas para pessoas com deficiências, eu achei interessante porque na parte dedicada a esses esportes para atletas paralímpicos, tem realmente projetos, tem realmente propostas ali para serem aplicadas do ponto de vista de meio ambiente, do ponto de vista de acessibilidade. Então tem propostas naquilo, não foi simplesmente jogado lá a qualquer custo. Aí tem alguns pequenos projetos que eu falo, né? Se ele se prendesse a esses pequenos projetos e falasse sobre eles nas suas entrevistas, ele teria uma aceitabilidade, na minha opinião, melhor de algo que ele pode conseguir realizar depois. Um dos projetos é o meu primeiro jogo, então o número 3 ali, o meu primeiro jogo onde vai levar uma família para assistir pela primeira vez ali o jogo do Coringão e tal, na arena. Isso aí poderia, aí uma ideia minha, tá? Não tá no plano de governo, gerar conteúdo para a própria Corinthians TV, então poderia fazer um documentário ali, todo jogo ter assim, a família Alves de Santa Catarina tá indo pela primeira vez no jogo, aí pega eles acordando e tal. Isso aí tem um potencial muito interessante do que pode acontecer. Gol de Ouro, essa proposta também me chamou muita atenção, onde você cria mais ou menos um portal onde você consegue fazer apostas para ajudar pessoas carentes, então você vai lá e não aposta dinheiro necessariamente, aposta cestas básicas, e
essas cestas básicas tem um controle geral ali, onde você vê e até escolhe a instituição que você quer doar. É algo perigoso, tem que ser muito transparente essas doações e tal, mas só de ter pensado nisso e colocado algo como plausível ali, né, e até o nome do projeto Gol de Ouro, achei excelente também, tá? Voz do Timão, esse projeto também me chamou muita atenção na hora do plano de governo, que é você escutar torcedores que não são associados ali, né, abrir uma pequena assembleia, e essa assembleia, uma vez por mês e tal, vai lá e discute melhorias pro Corinthians enquanto instituição como um todo, né, cara, no futebol e tal, e aí vai lá, vai sugerir, né, quem sabe se isso aí for real e acontecer, não tem ali a cada mês torcedores diferentes, de segmentos diferentes, um representante da Fiel TT, um representante aí da Fiel de arquibancada, um de torcida organizada, um torcedor do Amapá, por exemplo, que tá assinando o Premier, mas tá contribuindo com o Corinthians da sua maneira, e tem ideias e possam fazer com que essas ideias melhorem o Corinthians, né? Várias cabeças pensando é melhor do que 1, 10 ou 20 apenas, tá bom? Então essa aí eu achei interessante, a voz do Timão. Na parte de gestão financeira eu achei que tá bem detalhado mesmo, aí eu tenho um porém, tá? Vocês vão entender na parte negativa aqui o porquê que eu acho que tá incoerente aquele primeiro ponto onde fala de gestão financeira, com algumas propostas mirabolantes que não são plausivelmente aplicáveis numa potencial gestão aí do Augusto Melo. A parte financeira tá muito legal, tá realmente reconhecendo que o clube passa por dificuldades, que vai fazer um estudo de caso, vai tentar reunir todas as informações possíveis para fazer uma gestão, pensando na saúde financeira e para que o clube fique saudável financeiro num médio e longo prazo aí. Isso eu acho interessante, porque não existe almoço grátis, né? Não tem como você fazer a solucionar todos os problemas do Corinthians muito rápido. Então a parte financeira me chama atenção, com essa ressalva que a gente vai fazer daqui a pouco nas 10 pontos negativos. Número 7, tá? Marketing e comunicação, uma área que me pega. Eu considerei uma questão positiva de marketing e comunicação, porque tá realmente pensando ali em potencializar arrecadações da marca em relação à comunicação, a comunicação na internet, no canal do YouTube, só que tem um contraponto na parte negativa também que a gente vai falar daqui a pouco. Então só de realmente tentar potencializar o canal do YouTube, em você trazer as mídias, não só padrão, mas alternativas para o seu lado, para estar correndo junto com você aí para poder potencializar o ganho de marca do Corinthians, isso aí é muito interessante, tá, em relação a marketing e comunicação. É lógico que eu não tô me aprofundando em nenhuma aqui, né, porque eu falei, né, são 11 horas de leitura aqui, mas eu tô falando os pontos positivos. Outro ponto positivo, número 8, a área jurídica. A área jurídica do Corinthians aí sofre bastante com críticas, né, e com razão, né, cara, todo dia sendo processado, todo dia perdendo processo e tal. Só o fato do Augusto Melo querer, isso aqui tá no projeto, mapear toda a questão jurídica e ter um cenário mais claro para poder conversar com o torcedor de maneira geral, é interessante, tá? Então ele pretende fazer isso, para mim, área jurídica excelente, tá? Falar com a torcida... no plano de governo dele, ele deixa sempre claro que ele quer falar com a torcida de modo geral e não apenas com os associados. Criou-se uma narrativa aí que o Augusto Melo tá fazendo campanha só pra fora do Parque São Jorge, o que não é verdade. No plano de governo ele fala com os associados ali, todas as vezes que ele fala diretamente com o torcedor, né, de maneira geral, né, os 35 milhões aí, ele fala também com os associados. Ele fala associados e o torcedor de modo geral e tal. Então ele faz questão. E tem projetos também, como projetos da sauna, que eu achei um projeto assim, mais um dos megalomaníacos que ele acha que o dinheiro vai brotar em árvore, né? De construir uma sauna nova. Então ele tem projetos ali dentro. Se são viáveis ou não, aí é outra parada. E aí ele fala com os sócios também, que seria o ponto 10, que ele fala com os torcedores aqui de fora, mas fala com os sócios, porque é de onde ele vai conseguir extrair o voto, tá bom? 10 pontos negativos aqui, tá? Ampliação da arena, que tá composta aí na página 48 e 49. Não tem detalhe. Eu conversei com uma pessoa diretamente ali da equipe, muito próxima do Augusto Melo. Também cheguei a conversar com o Augusto aqui no canal. Conversei com várias pessoas e eles já tinham me deixado claro uma coisa que está no projeto e que preocupa porque não casa direito com o discurso que vem sendo dito nas entrevistas por aí. Se for com o dinheiro do Corinthians, a chance de acontecer é zero. É o que foi me falado em bastidor, foi me falado antes de estar esse projeto à tona aí, e não é o que deixa muito claro pra fora, porque muito claro fala assim, a gente vai buscar patrocínios, a gente vai buscar uma empresa
vai buscar quem injeta dinheiro. Não é simples assim buscar quem injeta dinheiro, e tem vários pormenores, vários contrapontos que dá pra ser levado em consideração nisso aí. Uma pessoa lá da equipe dele me falou que já tem 2 construtoras já interessadas em ampliar a arena, só que é completamente inviável nesse momento. A arena, você tem uma dívida, e nesse momento, né, principalmente em 2024, 2023 e 2024, né, nessa transição do Ilho e próximo presidente, a gente tá pagando apenas os juros da arena. Então só os juros tá vindo aí a cada 3 meses para pagar uma quantia milionária aí que precisa ser levada em consideração, sem contar que quais os pormenores você precisa pensar da ótica aí, a ótica da empresa que vai colocar. Aí coloca lá que tem os naming rights do CT Joaquim Grava, os naming rights da Fazendinha e tal, né? Sendo que essa é uma proposta que você vai injetar milhões e milhões e milhões de reais numa coisa que já deve milhões de reais, num clube que já deve um tanto, né? E, enfim, né, cara? E fica muito mal explicado no meu ponto de vista. Eu sinto que o plano de governo até tira um pouco de sarro aí, falando assim, vocês que estão acreditando aí que realmente aumenta o custo de manutenção, na verdade não aumenta, porque o custo já é alto, então a gente vai baixar os custos, ou seja, conforme as explicações vão acontecendo no projeto, vai ficando cada vez mais complexo ainda de acontecer. Então, o que eu posso afirmar pra vocês aqui, sem medo de errar, é que a ampliação da arena não vai acontecer. Se acontecer, eu venho aqui e falo assim, realmente eu estava enganado, olha, me surpreendeu demais, mas com responsabilidade financeira, ou seja, se casar com o discurso financeiro não vai acontecer. Shopping Parque São Jorge. O Shopping Parque São Jorge pra mim foi uma piada de mau gosto que tava no plano de governo, né, cara? Da última eleição ele tirou a roda gigante e colocou o Shopping Parque São Jorge, onde a ideia é ter um shopping dentro do clube, com uma área de lazer e ainda um hotel ali dentro e tal. Eu falei, mano, sinceramente, leiam, tá? Pega essa parte tá justamente na página 72 e 73. Uma piada de mau gosto com o torcedor que tá confiando no trabalho cegamente aí. Shopping Parque São Jorge, né? É uma piada. Futebol masculino tem muita pouca coisa concreta, então é o item 3 negativo. Então a hora que você vai... Quando você detalha bastante ali a parte financeira, a parte jurídica, você dedica uma parte ao futebol feminino, etc. A parte do futebol masculino tem muita pouca coisa, tá realmente pensando, não tá falando... O que ele fala nas entrevistas, que é de rejuvenescer o elenco, fazer um processo de reconstrução e tal, isso não tá no plano de governo. E o que vale no final das contas é plano de governo. Fechou? E aí, fiel torcedor com direito a voto. Meu Deus, primeira dama, essa parte aqui é o seguinte... ele colocou, de fato, né, que pretende abrir discussão, mas se você ler com calma, isso não é um projeto, tá? Isso não é um projeto, isso é uma intenção. A intenção é abrir discussões para que o fiel torcedor no médio prazo, que não fica claro o que é o médio prazo, porque médio prazo para mim é de 8, 10 anos, então já não cabe a gestão dele mais, então já não teria que estar no plano de governo, mas essa é uma discussão muito complexa, não envolve só ele, envolve todos os conselheiros, envolve os associados, envolve muita coisa, então antes de pensar no fiel torcedor votando, que é uma coisa que a gente tem que pensar ali futuramente mesmo, tem que pensar em diminuir ali, fazer uma reforma no estatuto, né, que também não tem no plano de governo. Essa reforma no estatuto diminui o tempo de anos que você precisa ser associado para ter direito a voto e votar, só isso já popularizaria um pouco, uma vez deixando mais popular e dando abertura para pessoas novas chegando no Parque São Jorge, você abre e deixa a discussão mais justa a partir daí. Aqueles Matusalém, conselheiro de 120 anos que tá ali dentro do Corinthians, não vai querer que os fiel torcedor vota. Você acha que o André Sanches, como conselheiro vitalício, Roberto de Andrade, Mário Gomes vai querer que o fiel torcedor vota? Não vai acontecer, tá? E aí os conselheiros que estão lá, que já tiveram que passar por todo aquele martírio de 5 anos, e tem uns caras que tá há 30 anos, vai querer facilitar desse jeito? Então é uma discussão que é muito complexa para reduzir em um parágrafo e meio, que é o que tinha ali, tá bom? Então, fiel torcedor, espaço para chapas aliadas, as 18 páginas, né, cara? Eu falei que foram dedicados de maneira muito jogado ali dentro, então muito pouco zelo das chapas ali, né, do ponto de vista de quem montou o plano de governo, do ponto de vista de quem estava responsável pelas chapas, podia ter olhado com mais carinho pra isso aí, é que na verdade eles não acham que ninguém vai ler, por azar deles eu li. Finaliza com a piada de mau gosto lá, né, que é o Corinthians de 1 a 100, esse Corinthians de 1 a 100, rapaziada, eu convido vocês a lerem só isso aí.
Só isso aí, parece um trabalho, olha, até uma ofensa aos trabalhos de quinta série, certo? Tem lá, assim, no item 10, revisar os primeiros 10 dias de governo. Item 20, revisar os primeiros 20 dias de governo. Item 30, revisar os... Item 57, revisar os 57 primeiros dias de governo. Aí tem lá, assim, ó, olhar o fim da temporada passada. Aí tem olhar o fim do Campeonato Brasileiro passado. Aí tem, literalmente... números iguais, então tá lá, o 30 e poucos é uma coisa que é exatamente a outra que tá embaixo, mal escrito, mal montado. As últimas, que eu acho que os caras fizeram a coxa pra ficar o número redondinho, 100 ali, era, nem proposta é só um parágrafo com uma frase solta que se você buscasse no Google assim, ó, frase sobre bocha, aí aparece lá uma frase, você joga ali no meio, deprimente, assim, deprimente, deu vontade de chorar na hora que eu tava vendo, e bem no finalzinho que a gente já tava cansado, depois de 11 horas de leitura, olha, isso aí foi difícil, hein, cara, e se achar que eu tô mentindo, entre no plano de governo e veja, tá? Encheção de linguiça, como eu falei, né? Esse é um ponto negativo, que tá ali da página 30 pra frente, isso é muita encheção de linguiça, muita coisa que não tem proposta. Nas modalidades, a maioria das modalidades não tem proposta, não tem mudanças significativas ali, né? É só você explicar o que é a modalidade. Erro de digitação, como eu falei, é o nono ponto de negativo que a gente tem, erro de digitação ortográfico. Teve um momento que eles escreveram na parte onde fala sobre o triatlon, Esporte Clube Corinthians Paulista. Nem era Esporte Clube Corinthians, não tinha o Paulista, mas Clube, é clube. Você errou. A equipe que montou isso aí, o Augusto, tá? Não sei se o Augusto leu todo o próprio projeto dele, assim, ó, você escrever Esporte Clube, deve ter sido um anti-corintiano que montou o bagulho ali, né? Porque não é erro de digitação, isso aí é erro de noção mesmo ali, né? Textos mal escritos, muitas vezes, e redundante. A palavra determinação aparece umas 15 mil vezes ali, a gente até brincou na hora da leitura ali, realmente uma questão... empresta aqui de novo só pra eu encaminhar aqui pra finalizar, de um ponto que eu precisava comentar aqui, tá? Sobre as pautas sociais, faltou aprofundamento, coisas concretas ali, né, cara, pra assumir uma responsabilidade tão grande nas pautas sociais ali em relação à mulher, em relação ao racismo, tudo isso aí precisaria ter um zelo maior. Em 2 páginas, resumido em poucos parágrafos, é muito pouco e tinha pouca coisa que você poderia realmente aproveitar, assim, falar, não, isso aqui eu tô entendendo como vai funcionar, entendo como que vai ficar, tá? De modo geral, eu dou uma nota 6 de 10 pelas 30 e poucas primeiras páginas, tá? Uma nota 6 pro plano de governo. Faltou carinho, faltou zelo, normalmente menos é mais, se você conseguir... olhar com mais carinho ali, ó, aquelas propostas do Corinthians de 1 a 100, eu até dei uma sugestão na hora da live, né, se eu fosse do departamento de marketing, assessoria do Augusto Melo, eu falava, melhor a gente fazer um projeto assim, ó, Augusto Melo 10 em 100, ou seja, 10 propostas embasadas nos 100 primeiros dias de governo, soaria muito mais legal, ficaria muito mais enxuto, não precisaria encher linguiça igual encheu ali, né, cara, e realmente essa parte aí do final foi deprimente, cara, pra mim mais deprimente ainda do que as propostas que pra mim são inviáveis e improváveis de acontecer, do Shopping Parque São Jorge e da ampliação da arena. Não tô aqui pra ficar puxando o saco de Augusto Melo, pra puxando o saco de ninguém, é essa a minha visão. Se você estiver duvidando, vai lá, gaste 11 horas da sua vida e leia o plano de governo, tá bom? Porque eu gastei as 11 horas da minha vida, tiveram coisas que me chamaram a atenção, positivamente, negativamente, mas muita coisa negativamente. Num primeiro momento eu já não espero nada de político, me surpreendeu positivamente. Depois, conforme você vai dando votos de confiança, acaba ficando mais complicado, tá bom? E é isso aí, beleza? Em breve estaremos fazendo a mesma coisa aqui sobre o candidato André Negão. Foi uma espécie de decepção, nota 6. Tá bom, nota 6, né? Nota 6 tá bom. É isso aí, muito obrigado, até a próxima, vai Corinthians e contra rival é poucas ideias.